Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manuel. Antes da gente começar a falar sobre o tema do nosso vídeo, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o joinha, deixa o like, aperta o botãozinho do like, que é de graça, não custa nada e você ajuda o trabalho que a gente faz na Santos Mil Grau, porque o algoritmo recomenda o canal para mais torcedores santistas na internet. Tranquilo? Faça o seu cadastro na Betano, porque se cadastrando na Betano, se você já segue a Santos Mil Grau há algum tempo, você sabe que você concorre a uma camisa oficial do Santão Futebol Clube. Tranquilo? O link para você se cadastrar na Betano tá aqui na descrição. E hoje já tem rodada do Campeonato Brasileiro. E eu vou dar um palpite, não vou fazer minha aposta, mas eu vou dar um palpite para vocês sobre o jogo Vasco e Corinthians. Tá? Um jogo fundamental, inclusive para o Santos, porque os dois times envolvidos nesse jogo estão próximos do Santos, o Corinthians está um ponto à frente, o Vasco está um ponto atrás, então dependendo do resultado, isso pode impactar a classificação do Santos na rodada. Eu acho que o Vasco é favorito para esse jogo, tá? Porém, eu iria no Vasco com dupla chance, sabe? Ou vitória ou empate do Vasco. A odd paga um pouco menos, a odd para dupla chance do Vasco, deixa eu ver quanto é que tá. Tá 1,24 para cada real que você apostar, diferente da vitória, que tá 2 por 1. Mas por que eu iria de dupla chance? Porque o Corinthians tem uma coisa que ele faz, não com maestria, né? Mas faz. Ele joga melhor se retrancando do que atacando. É isso que eu quero dizer. Quando jogou em casa contra o Bahia e teve que ter a bola, e teve que criar, e teve que ir para cima, abriu muitos espaços e tomou uma sacolada. Quando foi pro Sul jogar contra o Grêmio, jogou fechadinho por uma bola, ganhou do Grêmio lá fora. Então, eu acho que o Vasco vive um melhor momento. O Vasco em casa é muito forte, o Vasco é favorito, mas eu não cravaria uma vitória do Vasco. Eu iria no Vasco com dupla chance. Corinthians ganhar, eu acho um pouco difícil, assim, até pelo momento que o Vasco vive, a torcida no estádio empurra muito o time até o final, então eu acho difícil que o Corinthians vença. Eu iria numa dupla chance. Amanhã eu faço minha aposta em relação a Santos e Fluminense. Beleza? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre a situação atual do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro jogou ontem, ganhou no último lance do Goiás. Cara, no último lance do jogo os caras metem o gol. E o Goiás teve chance para fazer gol e tal. Se o Goiás vence esse jogo, seria bom pro Santos. Mas, enfim. A vitória do Cruzeiro também não é terrível, porque, por um lado, meio que rebaixa o Goiás. E aí só deixa uma vaga em disputa, né? Matematicamente, o Goiás pode se livrar, tá 8 pontos atrás do Santos, mas tem 9 pontos em disputa. Ninguém mais pode pontuar e o Goiás tem que ganhar seus próximos jogos, todos os 3 jogos. O próximo jogo do Goiás é só fora de casa contra o Grêmio, só. Então, para mim, o Goiás já está rebaixado. Falta só uma vaga em disputa e eu vou botar a classificação aqui na tela para a gente fazer uma análise mais rebuscada dessa classificação. Não, aqui não. Vamos lá para baixo, que é o que nos interessa, infelizmente. Né? O Santos está aqui, ó, na 15ª colocação com 43 pontos. E abaixo do Santos estão Vasco da Gama com 42 e no Z4 o Bahia com 41. Aqui embaixo não interessa, para mim já caiu isso aqui. Esses 3 já caíram. Acima do Santos tem o Corinthians com 44, o Cruzeiro com 44 e o Fortaleza com 45. Eu acho que até o Fortaleza tem muito risco. Até o São Paulo tem algum, mas eu não acho que seja um risco muito grande. De qualquer jeito, eu vou comentar a respeito do São Paulo, porque ele joga contra o Bahia. Hoje jogam Vasco e Corinthians, tá? Então, se o Vasco ganhar, o Vasco sai de 42 e vai a 45, passa o Santos, só que o Corinthians fica com 44. Prestem atenção nisso. Se o Corinthians ganhar, o Corinthians vai a 47 e o Vasco fica com 42 atrás do Santos. Mais uma rodada do Santos abaixo do Z4, acima do Z4, independente de resultado. Ótimo. Que ironia, né? Uma vitória do Corinthians ótimo pro Santos. Se der empate, o Vasco vai a 43, o Corinthians vai a 45.
Isso significa que o Santos, mesmo empatando amanhã não é jogo para empatar, tá? Amanhã é jogo para ganhar. O Fluminense deve poupar jogadores, não vai vir para dividir toda a bola, tá pensando no Mundial, o Mundial começa dia 12 de dezembro, e pro Santos é uma decisão. É jogo pro Santos ganhar. Mas, analisando do ponto de vista da matemática, um empate já garante o Santos acima do Z4, independente dos resultados de quaisquer jogos. Por quê? Empatando, o Santos vai a 44 pontos e tem 11 vitórias. Se o Vasco ganhar, ele vai a 45 pontos, o Corinthians fica com 44 com 10 vitórias. O Santos passa. E se o Corinthians ganhar, vai a 47, o Vasco fica com 42, aí o Santos não precisa nem empatar. E se empatar, o Corinthians vai a 45 e o Vasco vai a 43. O Santos com empate vai a 44. Então, independente dos resultados, o Santos empatando com o Fluminense, ele fica acima do Z4. Isso significa que é uma ótima rodada para o Santos vencer. Porque se o Santos vencer, o Santos abre vantagem ou do Corinthians, ou abre 2 pontos do Corinthians, porque vai a 46 e o Corinthians, numa hipotética derrota para o Vasco, continua com 44, ou 4 pontos para o Vasco. Porque se o Vasco perde para o Corinthians, acho difícil, o Santos abre 4 pontos. No caso de empate, o Santos abre 1, o Corinthians vai a 41, o Santos ganhando vai a 46, fica 1 ponto à frente do Corinthians, e o Vasco vai a 43, 3 pontos atrás do Santos. Então vencer é fundamental. Vencer o jogo de hoje é, assim, fundamental. Além desse jogo, o Cruzeiro ele vai jogar contra o Atlético Paranaense em casa. Eu acho que é um jogo bom pro Cruzeiro, tá? O Atlético Paranaense ele joga muito bem fechado, só que o Atlético Paranaense não ganha há muito tempo. Não vem jogando bem. Inclusive é a próxima rodada do Santos, tá fora de casa. Eu acho que o Cruzeiro deve no mínimo pontuar nesse jogo, acredito eu. Mas um outro jogo que me interessa bastante é Bahia e São Paulo. Vai acontecer amanhã, 9 da noite. O do Santos é amanhã, 8 da noite. O Bahia vai receber o São Paulo em casa. O Bahia, você vê que é bem instável, né? Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O São Paulo também não está muito diferente, mas o São Paulo só perdeu um jogo dos últimos 5. São Paulo tem o histórico de não vencer jogos fora de casa, o que é um ponto para o Bahia. Só que o São Paulo está com 47 pontos. Se o Bahia ganhar do São Paulo, o Bahia vai a 44. O Vasco, ganhando do Corinthians, vai a 45. O Santos joga em casa com o Fluminense, se ganhar vai a 46. Esse não é um jogo, definitivamente não é o jogo no qual o São Paulo vai tirar o pé. Eu acho que esse é o jogo que o São Paulo deve encarar como jogo de, ok, vamos jogar esse para nos garantir fora da zona de rebaixamento em definitivo. Porque se o São Paulo ganhar aqui, vai a 50 pontos. Faltando 2 jogos. E aí o Bahia vai ficar com 41. Faltando 2 jogos, só vai poder chegar a 47. Então é um jogo muito importante, porque ele pode eliminar o Z4 das suas aspirações em definitivo com uma vitória, e uma derrota deixa ele numa situação meio sinal amarelo, né? Deixa 3 pontos à frente do Bahia. Se Vasco e Santos ganham suas partidas e o Cruzeiro ganhar também, pode complicar para o São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo não vai encarar esse jogo como mera brincadeira, não. Novamente, jogo importantíssimo para o Santos, e eu acho que o Santos, com uma vitória, ele meio que escapa do rebaixamento. Eu acho que a nota de corte esse ano, eu fico mais seguro com 46 pontos do que com 45, tá? E eu vou explicar por quê. Deixa eu até abrir agora uma outra tela, na qual tem este simulador do Campeonato Brasileiro. Aqui está. Vocês estão. Eu nem vou simular os jogos, tá? Mas eu acho o seguinte. Eu acho que o Vasco, ele tem que jogar o jogo de hoje contra o Corinthians como se fosse a final da Copa do Mundo. Se não ganhar, perdeu. Empate pro Vasco hoje é derrota. Por quê? Vamos supor que... Deixa eu botar o empate aqui. Vamos botar um 0-0 só para ilustrar o empate.
Na 37ª rodada, o Vasco vai pegar o Grêmio. Eu já tinha deixado o 0x0 aqui. E isso aqui sendo bonzinho, tá? Porque, pra mim, o Grêmio ganha esse jogo. O Grêmio ganha esse jogo. E na última rodada, vai receber em casa o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, se não tiver brigando pelo título, vai estar brigando pela Libertadores. Vai ser jogo de vida ou morte pro Red Bull Bragantino, que é bem mais time do que o Vasco. Eu acho que o Vasco não ganha nenhum dos seus últimos 2 jogos. Isso é o que eu acho. Então, se o Vasco não ganhar amanhã, ou seja, se empatar, na minha opinião, ele chega até 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Tá? No máximo empatando com o Grêmio, acho que perde. E no máximo empatando com o Red Bull, é provável que perca também. Então, o Vasco ele tem que jogar assim, vida ou morte. É ganhar ou ganhar do Corinthians. O Cruzeiro, a mesma coisa com o Atlético Paranaense. Tem que jogar para ganhar, porque se empatar, vamos botar o empate aqui. Empatando com o Atlético Paranaense, a próxima rodada do Cruzeiro é contra o Botafogo no Engenhão. Ah, mas o Botafogo não ganha tantas partidas. É, meu amigo, mas eu acho que é o jogo no qual, se o Botafogo não ganhar, ele perde o título. Se perder esse jogo aqui pro Cruzeiro, perde o título. E eu acho que é o jogo no qual o Botafogo vai sair da nhaca. Eu não sei se vai ganhar o Brasileiro, acho que não vai, acho que fica entre Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que é o jogo no qual o Botafogo sai da nhaca. Eu acho que o Botafogo vence o Cruzeiro aqui. Até porque o time do Cruzeiro não joga um grande futebol. Ontem foi sofrido para vencer o Goiás, né, no último lance. E na última rodada vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar nessa rodada precisando da vitória para ser campeão, aí esquece. Mesmo não precisando, o Palmeiras é muito mais time do que o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro também, se não ganhar do Atlético Paranaense, se empatar, chega no máximo a 45 pontos. O Santos ganhando do Fluminense vai a 46. Por isso eu acho que com 46 pontos o Santos ele respira, não vou falar de forma 100% aliviada, mas ele respira. Ele respira. E se o Vasco vence o Corinthians, supondo que o Vasco vence o Corinthians, aí quem pode se complicar é o próprio Corinthians. Porque o Corinthians vai ter na próxima rodada, em casa, o Internacional. Cara, se o Corinthians tomou 5 do Bahia, tentando ir pra cima do Bahia, esse contra-ataque do Internacional é muito letal, meu brother. Muito letal. Eu acho que o Corinthians não ganha do Inter, tá? Eu acho que perde do Inter, pra falar a verdade. Mas eu coloco aqui o empate. E na última rodada, pega o Curitiba fora de casa, Curitiba já rebaixado. É teoricamente um jogo mais fácil, mas vai ter um Corinthians desesperado, precisando ganhar e saindo pro ataque igual um maluco. E aí eu acho que ele pode se complicar. Vamos supor num caso de empate aqui, empate, por qualquer que seja o resultado, em caso de derrota para o Vasco, né? O Corinthians vai a 46 com 10 vitórias. Mais uma vez, o Santos vencendo o Fluminense vai a 46 e já tem 11 vitórias, vai a 12 vitórias. Por esses motivos, eu acho que o Santos com 46 pontos deve se livrar, tá? O Bahia tem uma tabela um pouquinho mais acessível, porque pega o São Paulo em casa, depois pega o América em casa. Cadê?
Cadê? Gente, cadê o jogo do Bahia? Ah, não, pega o América fora de casa, perdão. Pega o América fora de casa. A América já não quer mais nada no campeonato. E aí, se na última rodada, pega o Atlético Mineiro em casa, só que o Atlético Mineiro é muito mais time. Eu acho que o Bahia... se bem que se o Bahia não ganhar do São Paulo, pode complicar pro Bahia, hein? Se o Bahia empatar com o São Paulo e ganhar do América, são 45 pontos. E eu acho que perde pro Atlético Mineiro. Bom, mais um motivo para reforçar minha tese de que com 46 pontos, uma vitória ou 3 empates, o Santos deve se safar desse fantasma, meus amigos. O que vocês acham? Comentem aí, deixem suas opiniões aí nos comentários, estou curioso para saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixem um like, nos sigam nas redes sociais. Façam seus cadastros na Betano, beleza? E quem quiser concorrer a uma camisa do Peixão, comenta aí, hashtag participando nos comentários. O sorteio vai ser feito esse final de semana, na live pós-jogo contra o Atlético Paranaense. E deixe seu comentário aí pra gente trocar uma ideia. Eu vou entrevistar os candidatos à presidência do Santos, tá? Já marquei com 3, faltam só 2 para eu agendar, para eu receber a resposta da assessoria. Então, semana que vem vão pro ar as entrevistas, beleza? Obrigado pela audiência de vocês, pelo apoio, até o próximo vídeo e pra cima deles.